Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade e neste bloco nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Guilherme Lima, que é infectologista. Nós falamos sobre sarampo no bloco anterior, né, doutor? Inclusive tem uma pergunta aqui da Iris Silva, lá do bairro Califórnia, e ela quer saber o seguinte: aquelas pessoas que têm dúvidas já na fase adulta, né, se tomaram ou não a vacina quando crianças, às vezes os pais perderam o cartão, qual que é a indicação para essas pessoas? Essa é uma excelente dúvida porque é muito recorrente. Às vezes a pessoa não tem mais o cartão de vacina da fase da primeira infância. Basicamente, a gente precisa dessas 2 doses da vacina para o sarampo, mas se por acaso você não sabe, não tem certeza, não tem mal nenhum em tomar uma outra dose, mesmo que se completem 3, 4 doses. Então, ideal... Mal não vai fazer, então. Exatamente. Então, se não tem certeza que se vacinou, procure uma unidade básica de saúde, procure se informar, agende sua vacinação, não há problema qualquer. Tá certo. Agora, doutor, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão de o Brasil poder perder este certificado de erradicação do sarampo, o porquê disso e o que é possível fazer para evitar que isso aconteça, se é que é possível, né? É verdade. Bom, a gente aqui no Brasil vive um novo surto de casos de sarampo, vindos casos que são importados, pessoas que vêm de outros países, a globalização, a comunicação aumentou muito e associado a isso a gente tem também uma deficiência na cobertura vacinal. E isso é um resultado de um misto de políticas públicas de saúde que precisam ser fortalecidas, com também a responsabilidade do cidadão de buscar o atendimento, levar seus filhos para serem vacinados. Então, essa associação de cobertura vacinal inadequada com circulação do vírus está causando, tudo isso junto causa novos casos. E por causa desses novos casos, que se concentram principalmente do norte do país, mas com casos já isolados em outros estados, a gente, infelizmente, está correndo risco realmente de perder essa certificação de ausência de circulação do vírus. E a melhor forma de que isso não ocorra, a melhor forma de prevenir essa situação é a vacinação maciça da população pediátrica, os adultos que não sabem se foram vacinados ou não, buscar atendimento, buscar orientações e se proteger, que é muito simples e muito tranquilo. Bom, e a vacina está à disposição de todos aí nas unidades de saúde, né, doutor? Perfeitamente. Agora, no caso da polio, a situação é um pouco diferente, a preocupação é um pouco diferente em relação ao que nós falamos até agora sobre o sarampo? Sim. A poliomielite, historicamente, é uma doença que causava era muito comum, infelizmente, ao contrário do sarampo, cuja transmissão é por secreções respiratórias. A poliomielite é uma doença transmitida por contágio, a gente fala oral-fecal, ou seja, alimentos ou bebidas, coisas manipuladas, contaminadas por um vírus que a gente vai ingerir. Bom, assim, essa forma de transmissão da doença guarda relação direta com condições de higiene precárias, pobreza. Então, à medida que os países foram melhorando suas condições sanitárias e implementando as medidas de vacinação, a doença foi desaparecendo do mundo. Então, é uma doença que desde 89 não temos casos... Não temos mais mesmo, né? Exato. Aqui no Brasil. Não temos casos registrados de doença por vírus selvagem, que a gente fala, porque existem casos raros, raríssimos na verdade, de ativação do vírus vacinal que causa um quadro clínico semelhante, mas muito menos grave. E existem alguns casos em pacientes específicos, doentes imunossuprimidos graves, doentes às vezes com HIV, que usam medicações imunossupressoras e que aí desenvolvem alguns casos muito isolados. Ou seja, não atinge só crianças, não? Não, infelizmente também é uma doença que não é só de crianças. Agora a pergunta da Raquel Toledo, lá de Ribeirão das Neves. Um abraço para você, viu, Raquel? Para todos aí em Ribeirão das Neves. A Raquel quer saber um pouco sobre pós-pólio, doutor. Ela quer saber se todas as pessoas que tiveram poliomielite estão suscetíveis a desenvolverem a pós-pólio. Queria que o senhor explicasse para a gente sobre pós-pólio e sobre essa pergunta da Raquel também. Ok.
Bom, a síndrome pós-poliomielite é uma síndrome clínica em que anos após uma infecção primária pelo vírus da poliomielite, o paciente volta a desenvolver alguns sintomas: fraqueza, perda da força muscular, perda, às vezes, piora da capacidade de deglutir. Essa é uma síndrome que é muito difícil de ser diagnosticada, né? Se a gente não tem certeza que o paciente já teve uma poliomielite. E ao contrário do que as pessoas imaginam, qualquer doença tem um espectro de gravidade, um espectro que vai desde pacientes que têm contato com vírus e têm formas quase que assintomáticas, até as formas graves. Então, os pacientes que não têm formas graves da poliomielite, né, fraquezas importantes, é quase impossível identificar que 20, 30 anos após, aquela fraqueza nova pode ser relacionada. Mas nos pacientes que tiveram uma forma clínica clara, e ele volta a desenvolver uma nova fraqueza, uma nova dificuldade em engolir, uma nova desabilidade, daí sim a gente suspeita e pensa mais. Uhum. Como a gente já tem aí 30 anos de vacinação maciça, de ausência de novos casos da doença, isso vai se tornar cada vez mais raro, mas é algo que a gente ainda pode diagnosticar no nosso cotidiano. Uhum. Agora, para as pessoas que tiveram essa forma clara da doença diagnosticada, como você bem disse, há algum cuidado específico com o passar dos tempos para não desenvolver a pós-pólio? Não. Infelizmente, os cuidados depois da doença, que a doença é uma doença que gera uma fase aguda de mal-estar, náusea, vômito, diarreia, mas principalmente é uma doença que pode causar danos neurológicos. Então, o paciente pode desenvolver fraquezas das pernas, assimetrias de crescimento dos membros inferiores das pernas. E a doença, passada essa fase, o vírus pode ficar latente nos nervos e causar tardiamente essa forma de pós-poliomielite. Só que isso é associado também, possivelmente, com uma autoimunidade, ou seja, o próprio organismo, por alguma razão que a gente ainda não conhece, começa a produzir anticorpos que ajudam na gênese, né? Ajudam para dar os sintomas da pós-poliomielite. Então, não é só o vírus isoladamente. Então, basicamente, depois da forma aguda da doença, o que sobra são realmente cuidados mais de fisioterapia, para melhorar a força, para melhorar a capacidade física dos pacientes. Mas não existe uma medicação, um exercício físico, um cuidado que previna o desenvolvimento da síndrome de pós-poliomielite. E esses sintomas, eles podem aparecer, então, somente após um bom tempo? Você disse em 20 anos, mais ou menos? Sim, são anos após a doença aguda. E, como eu disse, é até difícil, às vezes, se a gente não tem certeza ou não sabe, não tem esse relato, é quase impossível dar esse diagnóstico. Os primeiros sintomas quais são, geralmente? Da poliomielite aguda? Da pós-pólio? Da pós-pólio. Em geral, mais é fraqueza muscular. Fraqueza muscular. A pessoa já tem algum déficit, se teve uma forma clássica, e a partir daquele momento ela começa a ter novas desabilidades, uma nova incapacidade de exercer uma função, ou, como eu disse, uma nova, se alimentava bem e começa a não conseguir engolir. É uma nova síndrome clínica anos e anos após a fase aguda da doença. E aí é necessário um acompanhamento de um especialista. O tratamento é dessa forma, é um acompanhamento ali de perto mesmo? O tratamento vai exigir um acompanhamento médico e suportivo para a desabilidade que está sendo apresentada. Então, a pessoa, por exemplo, que tem disfagia, que não conseguir engolir, vai precisar de um fonoaudiólogo, vai precisar de exercícios para melhorar a força dessa musculatura, para ver se consegue brecar o desenvolvimento da doença, fisioterapia motora, todos esses cuidados para evitar que aquilo se propague e cause uma piora na qualidade de vida do paciente. Agora, é possível manter a qualidade de vida, mesmo aquelas pessoas que desenvolveram a síndrome pós-pólio, doutor? Sim, a doença, ela, como eu disse, tem um espectro muito heterogêneo. Então, infelizmente, vão haver pacientes que tiveram a doença na fase aguda que causaram déficits muito graves. Dificuldades na fala, dificuldades para caminhar, dificuldades, às vezes, até déficits para cognição. É uma doença do sistema nervoso central.
E quanto maior a desabilidade, maior a dificuldade em ter uma vida plena, independente. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não possa ter uma vida boa com seus familiares, com seus pares, né? Mesmo com todos os déficits. Tá certo. Doutor, agradeço muito a sua vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu, por ter vindo, e um bom dia, bom trabalho. Muito obrigado. Olha só, você aí de casa, você continue conosco, viu? Porque daqui a pouquinho nós temos nosso consultor financeiro, Matheus Machado, né? E você pode mandar perguntas para o Matheus. Se você tem alguma dúvida sobre alguma questão financeira, sobre economia, como guardar dinheiro, mande aqui para o nosso programa, mande para o nosso WhatsApp, que o Matheus vai responder você. E o assunto de hoje está ligado a cartões de crédito, viu, gente? É uma nova modalidade de empréstimo e esse empréstimo pode ser feito por meio do cartão de crédito. Então, daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre este tema. Não saia daí.